Sim, nós podemos defender formas alternativas de governo que não seja a estrutura de Estado democrático de direito como nós temos. Porque, inclusive, essa estrutura é muito nova. E a Bíblia, apesar dela nos dar parâmetros, e é isso que eu vou defender aqui, ela não nos dá um sistema completo de governo para as sociedades se organizarem. Na verdade, quando a gente corre os olhos das nossas Bíblias, a gente percebe que ao longo da história do povo de Deus, ele esteve submetido a diferentes formas. Monarquias, regimes totalitários pagãos, impérios, como o Império Romano, repúblicas, alguns séculos antes. Então, a gente observa que não havia um padrão. A própria forma de governo de Israel, no tempo da monarquia, depois da monarquia dividida, depois ela dissolvida, sob os auspícios do Império Romano. Ou seja, nós temos variedade de organização do governo ao longo das páginas da Escritura. Você poderia me perguntar, mas Pedro, então pode ser qualquer tipo de governo? Bem, as Escrituras elas apresentam alguns parâmetros necessários que a gente precisa levar em consideração e tentar aproximar com as nossas organizações governamentais. Por exemplo, a própria ideia de governo. Por que uma visão anarquista da política não é compartilhada pelos cristãos? Porque nós entendemos que o governo, as organizações das cidades, elas foram autorizadas e reafirmadas ao longo das Escrituras porque é uma forma de conter a maldade. O apóstolo Paulo escrevendo lá em Romanos 13, mas também o apóstolo João em Apocalipse 13, mostram os dois lados do governo. Eu gosto muito de contrapor essas duas passagens, porque em Romanos 13 nós temos o ideal, como o Estado deve ser, como ele se organiza e o que se espera dele, que é punir os malfeitores, ou seja, ele é uma espécie de estrutura de preservação contra o pecado, para que a sociedade não se dissolva em pecaminosidade. Ele não salva ninguém, mas ele contém um pouco a maldade. Só que lá em Apocalipse 13, a gente olha ali, claro, em todas as linguagens escatológicas e apocalípticas, típicas daquele gênero literário, a gente consegue ver ali o Estado aparelhado com uma visão de mundo não cristã ou anticristã. E a gente percebe que mesmo um Estado, em qualquer uma das suas formas, seja republicana, monárquica ou democrática, ele pode assumir formas pecaminosas. Então o que a gente tem que entender e aonde os cristãos devem trabalhar? Eles devem reconhecer que o Estado tem funções de preservação, de elogio à benfeitura e punição aos malfeitores. E um Estado que não faz isso, o calvinismo inclusive, e depois toda uma tradição justnaturalista, pegando ali Hobbes, Locke e Rousseau, de resistência ao Estado, aprendeu isso com Calvino, de que quando a gente percebe o aparato estatal ou a forma de governo vigente não respondendo bem a esses parâmetros bíblicos, nós podemos resistir a esse governo, como os apóstolos fizeram quando foram perseguidos por causa do Evangelho e declararam que convém obedecermos a Deus e não aos homens. Agora, quando nós temos estruturas como a democracia liberal em que nós vivemos, que também é fruto da reforma protestante, da influência dos reformadores na política, tentando encontrar melhores formas de governo que fossem mais razoáveis com as doutrinas bíblicas, e eu vou dar o exemplo, o C.S. Lewis sempre falava isso, porque ele acreditava na democracia, porque ela era mais unânime em reconhecer como todos os seres humanos tinham sido afetados pelo pecado e que o poder não poderia ser concentrado na mão de uma pessoa só. E isso faz sentido, apesar de não defender que a Bíblia é democrática, essa é uma forma, até então, que nós encontramos de dissolver o poder nas mãos dos pecadores, que precisam da graça de Deus para não assumir uma forma totalitária de governo. Então, tudo isso, a Bíblia traz parâmetros, ela é clara nesses parâmetros, mas ela não traz um plano de governo fechado. Então, o cristão tem que ter certa flexibilidade de perceber até onde tem aproximação e distanciamento e tentar reconhecer formas melhores de honrar o Senhor Jesus na esfera pública.